Tô aqui, eu já tô aqui com o Jorge. O Jorge já tá aqui comigo porque o Jorge vai agora trazer pra gente o portal O Dia Informação. Você gostou, Jorge? Sim, olha que peça linda. Especial, né? E você viu como ela faz o trabalho dela? A mãe acompanhando a filha o tempo todo. Elas são empreendedoras juntas, isso é muito bom. Legal, demais. Agora eu tava com saudade de você pra gente falar do portal. E o jornalismo, com certeza, chega mais e mais invadindo O Dia, né, as redes sociais, porque se tiver fake news, a gente não quer, não. A gente só quer notícias verdadeiras. E o Jorge Machado chega com notícias pra gente. Pois é, Vanusa. Mais uma vez, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha todo dia aqui na O Dia TV, você que tá chegando agora também. Vanusa, a gente tem um levantamento lá no portaldia.com que estamos falando sobre o assunto do momento, né? Salário mínimo é de fato o assunto do momento, muita gente repercutindo esse assunto nas redes sociais e, claro, a gente foi às ruas aqui de Teresina para ouvir todo mundo que tem aí o seu salário e que faz, Vanusa, as contas, bota ali tudo na ponta do lápis para tentar aí pagar todas as contas durante o mês. E o que a gente observou nas ruas, Vanusa, é que com o salário mínimo hoje, ele aí é 5 vezes menor do que o ideal. Os teresinenses têm feito aí rendas extras, justamente para completar aí esse valor no final do mês, para dar conta de todas as contas básicas do mês. Vanusa, o salário mínimo ele foi criado em 1936 no governo Getúlio Vargas, mas lá naquela época, Getúlio verificou que assim, o salário deveria ser correspondente ao que as pessoas ganham. Mas na prática, com a inflação que a gente está hoje no Brasil, infelizmente esse salário não dá para cumprir todas as contas básicas e, claro, chegar até o final do mês. E aí a gente conversou, Vanusa, com um especialista que é justamente aí nessa área de finanças, que identificou que hoje o salário mínimo deveria ser de R$ 6.571,72, justamente para dar conta de você pagar água, ter um transporte, luz e outras contas básicas, internet, e ainda você conseguir viver bem, ter também recursos para o lazer, porque de fato o salário mínimo deveria cobrir todos esses custos, inclusive ao lazer de quem aí trabalha durante um mês inteiro para poder receber. E aí, Vanusa, a gente conversou com muitas pessoas aqui de Teresina que têm essas rendas extras como forma aí de ampliar esse montante no mês. A gente conversou com a Erina Fernanda, ela tem 35 anos e ela disse, a nossa reportagem, Vanusa, que ela faz um trabalho de venda de cosméticos paralelo à vendedora, né? Ela é vendedora e também trabalha aí com essa renda de cosméticos justamente para dar conta desse montante. Não é somente ela, viu, Vanusa? Outras pessoas procuram aí a área de alimentação, está super em alta, mais de 60% das pessoas que têm renda extra, segundo um levantamento do Departamento de Estatística e Estudo Socioeconômico, aponta que essas pessoas procuram a alimentação como forma aí de você ter uma renda extra. Outros serviços também, Vanusa, que a gente tem lá no portaldia.com é com produtos eletrônicos, que também as pessoas procuram bastante, como venda extra também, e claro, cosméticos também é uma oportunidade que as pessoas procuram. O fato é, Vanusa, que o salário hoje ele é 5 vezes menor do que ele seria o ideal. E aí a gente sabe que as pessoas têm feito cada vez mais procurado essas formas alternativas para ganhar aí uma rendinha extra. Outra situação, Vanusa, é que o salário mínimo ele deveria acompanhar a inflação. E hoje a gente sabe que a inflação está aí acima de 10% e com os produtos cada vez mais caros, as pessoas ficam aí com cada vez menos poder de compra. Porque o ideal era que, de fato, o salário mínimo acompanhasse o reajuste acima da inflação, justamente porque as pessoas tenham poder econômico para comprar coisas básicas como alimentação e, claro, ter o lazer para poder viver bem aqui no país. Vanusa. E uma das coisas que chama atenção, a gente já tem falado muito a respeito do assunto, porque realmente não tem como a gente fugir. Não tem como a gente fugir porque afeta realmente toda uma população brasileira e nós estamos preocupados, sim, porque é o que a gente estava agora há pouco falando com o próprio advogado. O que chama a atenção da população é que a população não pode realmente fazer festa com R$18 mensalmente falando, que foi o aumento que teve. E a preocupação da gente, a preocupação da população, são os aumentos exorbitantes que acabam acontecendo. Me desculpe falar, precisamos de uma fiscalização muito maior, porque tem muito superfaturamento às vezes. E eu vou ser sincera, gente. Existem pessoas hoje que para conseguirem chegar no seu local de trabalho, elas têm que ter uma outra renda. Se elas viverem só da renda que elas têm, elas não conseguem nem sair de casa para trabalhar.
Porque eu sou de uma época que você teria condições de ir trabalhar, sou de uma época do Vale Transporte, é essa a minha época, época do Vale Transporte, época do Vale Refeição, sou de uma época que se ganhava o salário mínimo, mas se sabia o que fazia com aquele salário mínimo. Hoje em dia não, o seu salário mínimo é para você pagar sua condução de ida e volta, você não tem ônibus na cidade para isso, essa é a verdade, e você, de verdade, muitas vezes as pessoas acabam ficando dentro de casa, trabalhando dentro de casa, porque não tem a possibilidade de estar no local de trabalho. Isso é muito sério, mudou muito. A tendência seria, com o avanço da tecnologia, com o avanço das condições que nós estamos tendo, com o avanço dessa superinteligência, era para a gente ter dias melhores. E o que está sendo avançado, na verdade, está fazendo com que a gente regrida. E isso me traz uma grande preocupação, principalmente como mãe e como futuramente vó. Então, assim, a gente tem que colocar na mente da gente o seguinte, que nós temos que, realmente, a sociedade brasileira, a sociedade piauiense tem que ter uma forma de buscar entender melhor quem nos representa. Quem nos representa, quem está brigando pelo povo, mas é brigando pelo povo por trazer melhorias de qualidade de vida para as nossas vidas. Porque ninguém tem nenhuma bola de cristal na cabeça que possa adivinhar quem são as pessoas que verdadeiramente vão vestir a camisa. Inclusive, eu acho muito triste quando eu vejo pessoas brigando umas entre as outras sobre candidato X ou candidato Y. Ninguém conhece o ser humano, ninguém conhece dentro do ser humano. Então, não tem como você saber se esse trabalho vai ser feito com excelência ou não. É acreditar. A gente acredita no que pode dar certo. E aí a gente fica nessa expectativa. O que eu sei é o seguinte, não digo nem tanto o salário, mas acredito que estamos pagando bem melhor do que o salário e os impostos. Pois é, Vanusa, e cada vez mais as pessoas vão perdendo o seu poder de compra, que é o mais triste ainda. Aí isso traz uma tristeza, porque você trabalha, Jorge, você é um jovem rapaz, jornalista, você trabalha com a intenção do quê? De ter qualidade de alimentação, de ter qualidade de vestuário, de ter qualidade de ir e vir e de ter qualidade de poder passear. Pois é, Vanusa, e tudo isso está dentro do contexto do Isso salário, mínimo. porque exatamente é para ser de fato o mínimo para que as pessoas vivam bem. E eu tenho uma outra informação aqui, Vanusa, é porque com o aumento da inflação, afeta diretamente na cesta básica das pessoas, ou seja, aquilo que ela vai comprar no supermercado. E a informação que a gente tem aqui é que produtos como, por exemplo, o café teve um acréscimo aí de 22% no ano passado, tem também o pão francês, 34% no mês passado. Isso até gerou um certo meme nas redes sociais, Vanusa, porque as pessoas falavam que compravam o pão a 10 centavos. E hoje em dia você não consegue comprar nem dois com R$1, né? Geralmente algumas padarias acabam vendendo ali 40 centavos, 60 centavos. Massa fina, R$10. Exatamente. Ah, já deu um aumento então. 34% só no ano passado, ou seja, as pessoas têm tido aí menos poder de compra. Além disso, Vanusa, outro produto que teve aumento, a farinha de mandioca, 20% também. Aumentou? Também aumentou 10%, cerca de 10%. A batata também teve aumento e esse foi um aumento gigantesco, viu? 54%, já o arroz 14%. Ou seja, os produtos têm aumentado cada vez mais os seus preços. Com o salário não seguir na mesma proporção, as pessoas ficam cada vez com menos alimentos. E isso é preocupante, porque de fato as pessoas vão diminuindo o seu consumo e, claro, vamos tendo ali que apostar em outros produtos, sendo que o salário mínimo deveria cobrir essas despesas e, claro, proporcionar vários outros benefícios, como um plano de saúde adequado, alimentação também digna, transporte, enfim, vamos tudo que a pessoa precisa fazer para poder viver bem em sociedade, né? E como isso não dá, as pessoas têm procurado cada vez mais renda extras para completar. Então lá no Portal Dia, pessoal, a gente tem todas essas histórias, a gente também tem outras dicas também que os economistas apontam aí para você que está aí com um orçamento apertado, então vale a pena conferir essas informações no portal. Não é meme não, mas vamos ter que voltar para a roça. Pois é, Vanusa, era 10 centavos de fato, era 10 centavos o pão, eu lembro dessa época. Sim, vamos seguir o Ed, porque sinceramente, e é o melhor se fazer, porque você vai comer qualidade. Você vai plantar e vai comer qualidade, porque hoje a gente está pagando caro por algo que muitas vezes não nos traz nem saúde. A gente traz vários profissionais para cá onde eles falam que a saúde da alimentação é que nos traz saúde e principalmente saúde mental. Até os alimentos. Então, assim, vamos abrir os olhos, vamos ficar atentos, isso não é brincadeira. Se você quiser ter mais informações de verdade, você vai
conferir aqui através do QR Code que está aqui do meu lado, porque tem mais notícias, né? Isso mesmo, Vanusa. Essa notícia também repercutiu bastante nas redes sociais neste final de semana, que são os radares eletrônicos das BRs que cortam aqui Teresina. Não Vanusa, estão funcionando? Uma imagem chegou a circular bastante nesse final de semana que mostra um dos radares lá na Avenida João 23 coberto com um saco plástico, viu? E essa imagem repercutiu bastante nas redes, inclusive o próprio DENIT se manifestou sobre o caso, porque eles não estavam funcionando e aí, segundo o DENIT, depois que foram retirados esses plásticos, os radares voltaram a funcionar, viu, Vanusa? Olha só, no portal dia.com a imagem que a gente tem e que repercutiu bastante ali na João 23, importante rodovia aqui do estado do Piauí, e estava assim, coberto com um saco preto, né? Ali em cima a gente não percebe. E qual foi a justificativa? O DENIT informou, Vanusa, que está buscando informações junto à empresa que faz o monitoramento para saber o que de fato aconteceu. Foi greve também aí? Tem a informação de fato de como teria sido esse saco. O fato é que não estava funcionando, tá? Desde o final de semana, mas o DENIT informou já na manhã desta terça-feira, né? Pegou lá o final de semana, segunda também por conta do feriado, e já hoje, terça-feira, informou que os sacos plásticos, esses pretos, foram retirados e que os radares já estão funcionando novamente. Então, assim, Vanusa, a informação que a gente tem é que, assim, o DENIT não soube informar como esses sacos plásticos foram, mas está procurando a empresa responsável pelo monitoramento para saber se houve algum tipo de manutenção ou se foi alguém que de fato chegou lá e colocou esse material sobre os radares. Agora mas já está funcionando. Qualquer, um saco não, Vanusa, qualquer. Provavelmente deve ter sido alguma manutenção, só que aí o DENIT não informou para a gente como de fato teria tudo ocorrido. Mas a gente percebe que não parece, assim, à primeira vista, de que foi uma ação humana, alguém colocou o saco lá e ele parou de funcionar. Parece mais algo profissional, de um profissional, né, que quis zelar pelo equipamento, não sei. Mas eu já até pergunto, será que é greve? Não? Muita gente ia gostar, né, de não ser multado por esses radares, viu? Lá na Zona Leste. Ah, meu Deus do céu. Mas é o seguinte, o que puder facilitar para a população, melhor. O que as pessoas precisam mesmo é ter consciência do que está acontecendo, né? Mas assim, vocês sempre trazem as notícias que realmente o povo precisa ficar por dentro. E a gente agradece, foram duas notícias importantes. E vamos chamar a atenção da sociedade para ficar esperta e verdadeiramente começar a lutar pelos seus direitos. São importantes e necessários. E eu acho que a população tem que observar também, quando for aos supermercados, quando for ao comércio, observar o que aumentou, né? Porque a gente tem que entender melhor o que está acontecendo. Me desculpa, um aumento de R$18 não é para aumentar nada. A verdade é essa. Não dá para comprar muita coisa. Não dá nem para você tirar proveito dos R$18, você tem que esquecer que eles estão ali. Você já ouviu alguém chegar em você e dizer assim, olha, se você tem R$20 e você ganhou 2, esquece que tem 2. Você já ouviu falar nessa história? Tem que ser assim. Esquece que teve 18. Faz de conta que ele não tem para que ele pelo menos não se torne um gasto a mais, né? Pois é, tem que ter... Cada dinheirozinho que sobra, Vanusa, sempre é muito bom, né? Porque você tem ele ali à sua disposição para usar numa emergência. Mas R$18 a gente sabe que de fato não vai fazer tanta diferença assim com os preços lá nas alturas, né? Então, assim, o fato é, Vanusa, que a gente de fato precisa ficar observando os preços dos produtos no supermercado, verificar se de fato houve algum tipo de alteração, analisar também, Vanusa, o porquê desses aumentos, por que a carne uma semana estava de um preço, na outra quando você foi estava de outro também. E claro, Vanusa, buscar os direitos quando necessários, quando você achar que foi lesado, porque também tem muito estabelecimento por aí aproveitando, tirando onda aí desses aumentos para, claro, cobrar ali um valor mais alto, porque repassa para o consumidor mais alto, mas também às vezes esses comerciantes estão comprando também bem alto. Então a gente sempre precisa analisar tudo direitinho, colocar no lápis o que de fato está sendo aumentado e se caso se sentir lesado em alguma dessas situações, procurar os direitos, porque de fato aí tem vários órgãos responsáveis para isso. Verdade. Muito obrigada, Jorge, por estas informações. Eu te espero a qualquer momento aqui no Bom Dia ou amanhã de manhã com mais notícias do Portal Dia. Obrigada, tá? Eu volto sim.